Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu mini curso de extensão a respeito de jogos cooperativos na educação. Meu nome é Luiz Rodrigo, eu sou acadêmico do curso de licenciatura em Educação Física e esse trabalho faz parte do meu estágio para o ensino médio. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco a respeito dos conceitos da finalidade e valores da recreação. Bem, a recreação ela é uma ocorrência de todos os tempos, né? Porque desde as eras da época mais remota, o homem ele se dedicava aos seus principais passatempos, né? Danças e jogos. No estudo dessa era primitiva, nós observamos o homem numa constante luta pela vida. Suas pesquisas elas eram muito constantes, as suas pesquisas e observações diretas dos fatos. Ele experimentava e criava maiores possibilidades de ação. Então, ele acaba repetindo as experiências e é possível observarmos quando era possível observarmos quando estava criando e inventando. Então, nessa luta, ele recriava pela satisfação de ampliar a sua capacidade de criatividade, né, de criação. Prosseguindo nossa análise a respeito da recreação e sobre as manifestações da vida humana através dos tempos, nós podemos encontrar jogos e danças fazendo parte integrando cerimônias de guerras religiosas, cerimônias cívicas também e afetivas. É muito difícil na infância dos seres humanos separar das manifestações da alegria, de prazer intenso, de recreação propriamente dita e suas ocupações. Nós trabalhamos atividades sérias da vida. Só muito mais tarde, na história social dos povos, nós podemos encontrar os primeiros programas criados com a única função de divertir e entreter o homem, né? Esses progressos da ciência e essas conquistas materiais, elas modificam os processos da vida social e de trabalho, consequentemente os de recreio, né? De diversão. Já as crianças e os jovens, elas já não é possível entregarem-se nas atividades de adulto e nem mesmo compreendê-las. Se nos reportarmos a casa dos séculos atrás e a vida da criança no lar, nós podemos vê-la trabalhando e brincando, planejando, tomando decisões e generalizando, né? Muitas vezes trataram velhos, jovens e crianças empenhados em atividades de conjunto, um mesmo trabalho a concluir, uma tarefa a realizar, um passatempo do agrado de todos. A vida hoje, ela não mais oferece aquela casa, oficina e centro de recreio. Podemos citar alguns aspectos dessa transformação dos meios de convivência social, isso de vida humana. Trabalho especializado trazendo divisão e subdivisão de tarefas e as leis trabalhistas aumentando a liberdade de ação e transmissão de pensamentos ocasionados pelos meios, pelos meios mais rápidos de comunicação, como telefone, internet, televisão, rádio e assim por diante, né? Recreação comercializada, casas de espetáculos, futebol, jogos de azar, parques de diversão, livros, revistas. Como consequência, o que pode ser observado é uma superexcitação que está existindo, que está exigindo um grande controle emocional. Então, se o adulto, para manter a integridade física e moral, ele precisa cada vez mais compreender o meio que ele está inserido, né? O meio que ele está convivendo. É necessário que ele selecione valores e procure o justo equilíbrio de ações. E as crianças e adolescentes são seres em fase de crescimento e amadurecimento, que devem receber uma atenção especial dentro de casa, na escola,
na sociedade em geral, né? Para que possam viver bem sua infância e sua juventude, que é uma fase muito importante, se não a mais importante na parte do desenvolvimento infantil e do ser humano, né? A recreação é uma ocorrência de todos os tempos e é uma parte integrante da vida humana. É também um problema que surge e deve ser estruturado e orientado como um dos aspectos fundamentais da estrutura social. Então, passando em revistas os sistemas educacionais e a evolução social das grandes nações civilizadas, nós verificamos o crescente interesse não só pela recreação de crianças e jovens, mas também como pela orientação de atividades recreativas para os adultos. Entidades governamentais, elas têm sido criadas exclusivamente para a direção de recreação pública. Agremiações filantrópicas e agremiações de classes destinadas, que destinam suas verbas para instalações de materiais e orientação técnica de recreio. A igreja, ela na antiga, algumas décadas atrás, ela tinha uma grande influência benéfica à recreação através de seus grupos organizados nos salões paroquiais, né? Os parques de recreação, centros de comunidade, teatros, campos de esportes, piscinas públicas, acampamentos, locais de piquenique, clube, e de um modo geral, as várias modalidades de organização e de recreação. Mas, afinal, o que é a recreação, né? Então, ao questionarmos, né, ao fazermos essa pergunta, logo vem em mente a ideia de prazer, de espontaneidade, de livre escolha, e por isso mesmo de alguma coisa que fazemos porque queremos fazer, com uma finalidade correspondente a um interesse pessoal. O futebol, a confecção de um objeto de arte, a música ou a leitura, que são motivos de recreação para muitos, eles não causam prazer em outros, mas também para cada um de nós aquilo que às vezes constitui recreação, em determinadas circunstâncias deixa de ser para outros também. Então, será que a recreação, o futebol para jogador profissional e a leitura, será que então a recreação do futebol é só para jogador profissional, ou o ato de praticar a recreação lendo somente para um revisor de uma revista, por exemplo? Então, um exemplo disso, de que a recreação pode estar presente em qualquer atividade, ela só depende do ponto de vista de quem está praticando. Por exemplo, uma mãe que, por exemplo, quer secar a varanda da sua casa, depois de uma chuva que deixou tudo alagado. Ela chama o filho para ajudá-la na tarefa. Os dois em posse de um rodo para puxar a água. Para a mãe, isso acaba se tornando uma tarefa rotineira, né? Onde ela está mais preocupada com a organização da casa e limpeza. Já para a criança acaba se tornando divertido, porque ela vê naquela água empoçada e de posse desse rodo, que ela pode brincar e se divertir e se molhar, e isso acaba se tornando uma recreação para ela, né? Então, isso fica muito bem claro que a recreação ela está presente em toda atividade. Toda atividade pode ser uma recreação, só que tudo depende do ponto de vista de quem está praticando, porque há atividades que, por exemplo, cortar um galho em casa, podar uma árvore, cortar grama, cuidar dos cachorros. Para algumas pessoas podem ver isso como uma tarefa obrigatória, uma tarefa chata de realizar. Mas, por outro lado, dependendo do ponto de vista de quem esteja executando essa atividade, pode se tornar uma atividade recreativa, ou seja, a recreação ela nada mais é do que uma atividade onde a gente tem a liberdade de criar, de fazer, de participar do jeito e da forma que nos dê prazer, que nós estejamos fazendo simplesmente pelo gosto de fazer. Então, não pode haver diferença no processo de uma atividade recreativa. Se dizemos que a pessoa está
Em ativa participação, nós queremos referir o esforço que ela emprega e o propósito de realizar e a mantê-la interessada, né? Então, quando fazemos uma boneca de pano, por exemplo, e vencemos cada etapa da confecção, satisfeitos e ansiosos por vê-la pronta, estamos em ativa participação. E quando vemos um filme, por exemplo, nós acompanhamos o enredo, a história toda, e nós procuramos identificar os personagens e apreciar as paisagens e a música, enfim, de realizarmos um trabalho mental crítico. E ainda estamos realmente em ativa participação. Na atividade recreativa, assim como na vida, sempre há um grande número de fins definidos e parciais, que são importantes e muito sérios, porque consegui-los é necessário ao sucesso e, consequentemente, essencial à satisfação que o ser humano procura, né? Então, a criança construindo uma torre, por exemplo, pelo prazer de fazê-la, executa os passos necessários para o erguimento e até para a construção até completá-la, né? Satisfaz seus impulsos de imitação e de construção. O adulto, construindo uma casa, igualmente executa as etapas, né, necessárias para a construção. Só que seus fins são mais complexos e mais remotos, mas não necessariamente mais sérios em si que os da criança. À proporção que a criança cresce, esses fins eles vão se tornando mais complexos e mais remotos. Então, essas etapas que determinam nossa participação ativa, nosso empenho na execução da atividade, nem sempre são conscientes e bem definidos, mas correspondem a uma necessidade íntima do ser humano. Então, para a criança e para o adolescente, a necessidade de crescer, o impulso do desenvolvimento físico, mental e emocional que construiu o fim primordial. É difícil distinguir jogo e trabalho na infância. No adulto, é um complemento fisiológico da vida, concorrendo para equilíbrio emocional, uma luta longe das preocupações diárias e onde se pode descarregar sentimentos de tensão emocional, emulação e alegria pelo triunfo, resultante da capacidade de vitória sobre si e sobre os outros. É um momento de solidariedade e com o grupo de riso inofensivo motivado pela inaptidão própria ou de outros. E já nas atividades recreativas, o ser humano ele encontra sob forma lúdica as possibilidades da vida que diariamente não chega a realizar de modo suficiente, né? São possibilidades que aparecem na vida a sério, que aparecem na vida sério, né? E então é certo, mas prejudicados por todas as dificuldades e exigências da existência e que por isso ele só encontra essa expressão completa e isenta de todas as consequências do mundo na hora do recreio, na recreação, né? Na atividade em si. Então, o fim primordial da recreação na fase adulta é satisfazer a necessidade de criar e de se associar. Nós fomos criados à semelhança do Criador e sentimos o impulso de criar. Num pequeno esforço de introspecção, nós podemos verificar que nossos momentos de aborrecimentos inexplicáveis ou nostalgia, né, eles são aqueles em que não sentimos que aproveitada a nossa capacidade de ação. Ele dá por exemplo, dá a um amigo uma palavra de alegria quando dele também a recebemos. Escrever um trecho de uma prosa, uma poesia, transpor a tela de um belo aspecto da natureza, vencer a dificuldade por uma artimanha de raciocínio, são diversas formas de uma ação, né, de criar. Então, e apoiados nas nossas próprias observações, nós podemos dizer que em todas as manifestações da vida, o ser humano está entrando em relações com os semelhantes, assim, em grupos de pessoas, onde a presença dele onde nossa presença é agradável ou não, o homem está associado a cada instante.
Nos momentos de recreação, de entretenimento, de recreio, essa necessidade é plenamente satisfeita, porque é o grupo de companheiros, nós só aderimos se dele queremos fazer parte integrante. Nossas relações, ela tem, então, uma ampla expansão, intimidade de prazer, empatia e sinceridade. Então, depois dessas considerações, nós devemos responder a pergunta que eu falei antes, né? O que é recreação, então? Então, a recreação é tudo que diverte, né? E entre o homem e o ser humano que envolve sua participação ativa. É o emprego da sua energia que emana de impulso interno, mas também condicionado a um estímulo externo. Recreação então, firmado nesse conceito de recreação, uma atividade de trabalho ela pode tornar-se recreação desde que a atitude de quem a exerce sempre seja realizado com prazer, com espontaneidade, com liberdade, sem um fim intrínseco, né? Então o que muitas vezes acontece no nosso trabalho é tanto mais proveitoso quanto mais jogo se ele for para nós, né? Então, aquele que realmente executa o trabalho de sua vocação encontra momentos de recreação em atividades que constituem sua tarefa de trabalho, né, do seu ofício. Esse aspecto do jogo no trabalho, ele vem da orientação, né? Ele fica agregado ao campo da orientação vocacional. E moderadamente ele procura levar cada um à profissão mais aconselhável, segundo os traços característicos da personalidade. Então a gente vê que é muito importante a gente fazer, trabalhar e conviver com quem a gente gosta, porque você tendo a sua vocação, você trabalhando, correndo atrás da sua vocação e trabalhando dentro da sua área, você vai sempre se sentir motivado e realizado em estar fazendo a tarefa. Você vai sempre realizar com mais alegria, né? Então, qualquer trabalho pode ser uma recreação. Essa recreação é a atividade das horas de lazer que se caracteriza pela livre escolha, espontaneidade de ação, fim da própria atividade, prazer e ativa participação do ser humano. A atividade recreativa ela é uma força propulsora do desenvolvimento da personalidade da pessoa. Ela tem uma grande influência sobre a saúde física e mental do ser humano, e ela depende muito da vida. A vida depende muito dela também, e do bom ou mau aproveitamento das horas de lazer dos seus amigos, né? Dos familiares, da sua sociedade. Então, o seu meio social. Surge uma outra pergunta. Seria possível orientar as atividades recreativas sem tirar um dos aspectos fundamentais, como a livre escolha? Então, como eu falei anteriormente, foi possível entender, né? Se eu passei uma boa explicação para vocês, então foi possível entender que em nosso estudo, que a recreação ela só não depende de uma necessidade interna e de uma predisposição pessoal, mas que é motivado por um estímulo externo, né? De natureza externa. Assim, a técnica para orientação do recreio repousa na modificação do ambiente, na introdução de estímulos sadios e ricos de sugestões para as atividades humanas. Por exemplo, a mãe no lar, o professor na escola, o orientador no recreio, o treinador no clube, o orientador o recreador no parque, né, ou na festa, numa festa, por exemplo, conhecendo aqueles que têm a incumbência de educar ou orientar, sugerem atividades mais adequadas ao momento, ligadas ao momento vivido, né, à situação atual que a pessoa está passando naquele momento, e aproveita todas as iniciativas que vêm deles também, né, que partem dos participantes. É importante lembrar que nos estudos mais atuais,
a recreação, ela vem se destacando do ponto de vista do desenvolvimento da personalidade também. Ela atende tanto à situação de cada um com suas diferenças individuais, como o processo em base das organizações de pequenos grupos. E esses grupos não obedecem a critérios artificiais de seleção, mas sugerem um interesse comum de alguns indivíduos e permitem, assim, o estreitamento desses laços de amizade e intimidades verdadeiras e relações pessoais. Então, a recreação se processa tanto em torno do grupo como das necessidades internas e individuais, a satisfação do espírito e associação, e ao mesmo tempo estimulante de aperfeiçoamento individual. Então, recriar é suscitar a formação de grupos naturais e favorecer a esses grupos os meios de plena expansão. Então, a recreação está muito ligada aos jogos cooperativos, né? E jogos cooperativos muito ligados à recreação, porque um dos princípios dos jogos recreativos é essa, né? Facilitar a interação de pessoas, né? A união e a participação de todos. Então, recriar, ela é educar, pois a recreação ela permite criar e satisfazer o espírito estético do ser humano. Ela oferece ricas possibilidades culturais, ela permite escapar do desagradável, utilizando o excesso de energia ou diminuindo a tensão emocional. É uma experiência complementar, é uma atividade compensadora, descarga de impulsos agressivos, fuga de pressão social que provoca frustração, monotonia e ansiedade. Então, orientar a recreação ela é trazer prazer, oferecer prazer por todas as atividades recreativas, que o ser humano possa desenvolver ao máximo o seu potencial que traz desde o seu nascimento. Então, lidar com crianças, adolescentes ou adultos, estimulando um aperfeiçoamento contínuo através da recreação. Então, é importante que fique bem claro que o autoconceito que fazemos da pessoa humana, corpo e alma, em estreita e íntima relação. Quando eu digo que recriar é educar, eu quero dizer que eu quero queremos presente a verdadeira finalidade da educação, né? De desenvolver e fortificar o corpo sob o ponto de vista estático e dinâmico. Desenvolver a vida interior e exterior e dar à alma um corpo mais preparado para obedecer, contribuindo, portanto, para o aperfeiçoamento total. A atividade recreativa no desenvolvimento da personalidade, ela corresponde à atividade recreativa e às necessidades do ser humano, né? De criar e associar-se. E sendo na infância, na adolescência ou na fase adulta, ela é primordial, um estimulante primordial de crescimento e desenvolvimento da personalidade. Então, vamos analisar agora, com cuidado, a influência dessas atividades sobre todos os aspectos da natureza humana, como o estímulo do desenvolvimento físico, desenvolvimento mental e moral social. Então, quanto ao estímulo do desenvolvimento físico, por exemplo, no andar, na corrida, no salto, nas flexões rítmicas de braço e de pernas, de corpo que se dobra para fugir de um pegador, no esforço para empurrar ou elevar um obstáculo, as brincadeiras infantis, os jogos e de esportes juvenis oferecem as oportunidades máximas de exercício físico, né? Então, essa atividade motora, ela tem ação direta e imediata na circulação e, consequentemente, sobre a respiração. A marcha circulatória é estimulada e intensificam-se as trocas osmóticas entre o sangue e os tecidos. Os movimentos respiratórios são acelerados, trazendo os organismos preciosos, né, uma provisão de oxigênio. Então, é apressada a eliminação dos produtos de desagregação. A circulação linfática também é ativada, pois que
pois está na dependência da contração muscular sobre seus valores, havendo assim um maior benefício para a nutrição, quanto mais extensa a massa muscular em um exercício. Então, há uma influência geral sobre o organismo e ativando-se a função de todas as glândulas. Essa atividade motora ela tem ação direta no desenvolvimento muscular e ossificação que se processa no período de crescimento, uma vez que os músculos são associados, né, à função. Então, nós devemos lembrar que, ainda que os movimentos exigidos pelos jogos, eles não são feitos sob coação e sem fim em vista. Muito pelo contrário, eles constituem uma atividade em que o ser empenha com toda a sua intensidade de esforço e de que é capaz, sentindo prazer em seus meios e fins, início, meio e fim. Então, em todo brinquedo, em todo jogo, do mais simples ao mais complexo, o participante ele visa um fim. Tanto poder ser o da criança estar ativa ou o jovem vencer o adversário, um e outro desejam alcançar a meta. Então, além do fim que o jogo tem em sua própria realização, pequenos objetivos vão sendo alcançados durante essa atividade, né? Que mantém a chama para alcançar o fim mais remoto. Então, essa característica de atividade que dá espontaneidade para a execução do movimento, né? Ela desenvolve a alegria entre os participantes dessa atividade onde num jogo, por exemplo, se o professor que está orientando tem em vista o desenvolvimento e a saúde do aluno, ele apenas procura a satisfação de seus desejos, que é brincar. Respeitando o fim que o aluno tem em vista e a alegria a alegria respeitando o fim que o aluno tem em vista, a alegria se mantém e as consequências são as mais valiosas. A alegria tem um efeito estimulante sobre o sistema nervoso e, sendo assim, o sistema que controla toda a atividade química que tem o processo íntimo dos tecidos, é indiscutível o profundo efeito das emoções no íntimo dos das emoções do prazer sobre o nosso organismo em geral, né? E a estreita correlação entre saúde e bem-estar. Aqueles que julgam eficientes os resultados físicos provenientes dos exercícios mais sistematizados, que alegam como vantagem sobre os jogos as bases científicas e as bases que se apoiam, né, as bases científicas em que eles são apoiados, sua elaboração e dosagem, nós devemos lembrar que o esforço empregado pelo educando, a intensidade, o esforço empenhado e a intensidade, ela está condicionada ao interesse despertado pela atividade. Se a natureza nos indica os jogos como sendo o motivo essencial do ser em crescimento, nós não podemos pôr em dúvida a excelência dessas atividades sobre qualquer exercício sob comando. Nos seus brinquedos que a criança, repetindo movimentos necessários, ganha destreza e agilidade. Sempre ansiosa para vencer. Procura o meio mais rápido de expressão e execução. Ela não quer perder tempo e assim aumenta a sua habilidade e precisão da reação muscular. O treino das crianças, o treino nas diferentes atividades que entregamos à criança, que dispõe de espaço e estímulos naturais, ele promove um crescimento muscular, presteza em agir de acordo com a vontade e reserva de energia nervosa e maior resistência do esforço físico. E é mesmo de lamentar que hoje a pequena resistência e a instabilidade nervosa de crianças que vivendo em apartamentos não desfrutam suficientemente dos brinquedos naturais em campo aberto. Então a beleza corporal, a graça infantis,
ela tem seu fundamento principal nessa capacidade de domínio domínio dos próprios movimentos que adquire através dos seus jogos e seus brinquedos, né? Então, nós vemos que é muito importante que a criança tenha essa parte da infância mesmo vivida, bem vivida, brincada, né? E recreativa, e não uma infância mais sistematizada. O estímulo ao desenvolvimento mental, então. E se observarmos a criança brincando com seus brinquedos desde do berço, da sua fase do berço, né? Nós verificamos que é através da atividade de seus músculos e de seus aparelhos sensoriais que ela se desenvolve mentalmente. Então, ela traz em potencial capacidade que aprendemos a desabrochar dia a dia, no contato com as coisas e com os seres vivos. Brincando, aperfeiçoa os sentidos, aprende a viver, a ouvir, a manusear, a ver, a falar, enfim, ela aumenta seu poder de expressão, ela revela seu espírito de observação e de imaginação e de curiosidade. As noções de tempo, de espaço, de quantidade, ela adquire uma experiência direta com o meio, no trato com as coisas, na relação com outras crianças e com os adultos. Nós não podemos apreciar o desenvolvimento mental independente do físico, né? Eles caminham juntos, porque que motora é nossa forma de expressão. E muitos autores de várias nacionalidades eles têm apresentado trabalhos estatísticos que comprovam, né, esse paralelismo, né, entre o desenvolvimento físico e mental, que eles caminham lado a lado, estão sempre juntos. Então, abrindo um parêntese para que o rigor das expressões não seja levado ao erro. Déficits de natureza física, por vezes, são compensados pela inteligência, assim como também a partir de certa idade pode-se observar uma continuação do desenvolvimento físico com uma parada ou um grande retardo no desenvolvimento mental. Então, somente por uma questão de estudo, separamos os diferentes aspectos do desenvolvimento, pois que a ação do ser humano depende do domínio que pode exercer sobre o seu próprio corpo, né? Então, é interessante notar também como as atividades recreativas elas influenciam nesse processo superior de raciocínio. Você pode observar a preferência dos jogos ao ar livre, quando muitos parecem que o treinamento físico tem a importância principal. Então, existe sempre uma situação para cada jogador e ele, como membro participante, resolve o problema que ele se depara, deveria desenvolver, né? O problema que ele se depara buscando firmeza numa experiência anterior, baseando-se, né, numa experiência anterior. Então, a atividade ela envolve todo um processo natural de raciocínio. De raciocínio, né? Então, uma situação difícil, um exame de situação, hipóteses para resolvê-la, seleção e aplicação de uma hipótese e solução. A própria pessoa que observa, julga, experimenta e tira conclusões. E isso se verifica tanto em relação à técnica quanto à modificação da atitude social. Para vencer, um menino procura a melhor execução. A criança procura a melhor execução. No lançamento de uma bola, no impulso que deve ser dado, a um salto, na escolha da direção, na interpretação de movimentos. Por exemplo, cada um calcula as distâncias, avalia os tempos, compara as execuções e vai gradativamente, né, melhorando a sua técnica. Então, nos jogos, as relações de causa e efeito são tão próximas que as crianças têm uma visão nítida dos seus atos, né? Nós notamos ainda a situação especial em que se processa o raciocínio. As condições de cada momento são variadas.
A ação concomitante de outros jogadores exige uma observação continuada e soluções rápidas. Assim serão muitas das situações sérias da vida futura, e mais preparado para elas é o adulto. Ele estará, né, quando adulto, que desenvolveu essa iniciativa, agudeza de pensamento e presteza da ação. Então, cada momento da atividade recreativa envolve um estado emocional, de simples prazer ou alegria promovido pela satisfação de agir, de medo diante do insucesso, da identificação real com um personagem mais fraco, ou ainda do perigo que possa enfrentar, de raiva na luta contra o obstáculo ou na personificação de elementos destruidores. E assim é que a cada um é dado agir, agir, né, em estado emocional. A descarga emotiva é benéfica e necessária à natureza psíquica. Então, moderadamente, muitos têm sido feitos no campo psiquiátrico infantil, onde é revelado a falta de jogo ou a insatisfação do grupo de brincar como causa primordial de rebeldia, neurose, enurese noturna e de outros distúrbios comportamentais, né? Então, uma boa orientação das atividades recreativas, ela permite que uma criança exercite uma boa disciplina emocional, e que o adolescente encontre os meios de equilibrar as suas fortes emoções. Então, também na participação da recreação sadia, o próprio adulto libera impulsos agressivos e diminui tensão emocional, que é provocada, né, por todas as dificuldades da vida real. Saúde física e mental favorece o progresso intelectual. A saúde física e mental, ela favorece o progresso intelectual. O estímulo no processo de socialização, nascida apenas com o meio de chamar a atenção dos que a rodeiam pelo choro, a criança inicia os seus primeiros contatos com o grupo da família. O comportamento dos adultos em relação a esse choro oferece para a criança a satisfação de necessidades biológicas, e assim, aos poucos, ela vai adquirindo a capacidade de assumir as expectativas, maneiras de agir e entendimento do grupo, né? Então, ao mesmo tempo, inicia contato com as pessoas e as coisas ao seu alcance. Desde pequenininha, ainda no berço, nós vemos uma criança num processo contínuo de socialização, manipulando objetos e brinquedos que são oferecidos a ela, né? Então, brincando com os objetos que ela empresta significação a cada um deles, e aprende como utilizá-lo. Então, num brinquedo instintivo, que desde cedo podemos observar, a criança vai imitando ruídos e movimentos dos objetos, voz e atos de animais, gestos, expressões e ações das pessoas que convivem com ela, né? Então, nós somos um espelho para as crianças, desde pequenininhos. Então, enquanto se projeta no objetivo, animal ou pessoa que imita, ela está num processo vivo de interação social. Então, muitos gestos, expressões e ações e os sentimentos que as acompanham, elas escapam à compreensão da criança, ainda mesmo quando os imita. E pouco a pouco, num processo bem íntimo que foge da nossa observação, os sentimentos e ações vão ganhando um significado para a criança. E a mãe, sendo uma mãe cozinheira, médica, independente da função, ela age baseado no que ela vê nos adultos, e ela vive os sentimentos que eles expressam. Então, semelhanças e diferenças, e as semelhanças e diferença para as crianças muitas vezes só se tornam conscientes quando eles agem agindo de conformidade com o que vê, e assim vai experimentando as relações sociais.
observando a criança no seu grupo de companheiros de brincar. Então, é no choque da sua vontade com a dos outros, né, no problema de relação, é na observação das manifestações dos outros que se baseia o seu ato de conduta. Então, a princípio individualista, incapaz de compreender os direitos alheios, reunida a outras para o fim único de satisfazer seus próprios impulsos, ela vai aos poucos desenvolvendo a sua capacidade de cooperar e se ajustar ao grupo de convívio, né, ou de participação no momento. Então, novas ideias surgem, responsabilidades são atribuídas a ela se sacrifica pelo benefício do grupo e afirma sua personalidade social. Então é uma longa evolução, né? Desde a simples mudança do papel principal ao secundário num brinquedo cantado. Jogo ou dramatização que exige um certo grau de autodisciplina e até o desempenho de atribuições humanas minuciosas que cabem aos diferentes membros de um time ou um clube. Difícil separar ainda, mesmo que para estudo, processos concomitantes de desenvolvimental, social e moral. Na resolução dos problemas da relação, nos problemas de relação com os companheiros, ao mesmo tempo, ela exercita raciocínio, disciplina emoções e estabelece normas sociais de conduta. Então, nós podemos tomar como exemplo a ação de um jogador no campo de recreio. No entusiasmo do jogo e no afã de ganhar, a criança ela predispõe, né, ela transpõe a linha, deixa de receber a palma que marca o início da corrida, dobra o joelho para facilitar a defesa, enfim, ela viola uma regra sem que ninguém observe e ganha o jogo, ou aumenta seus pontos para a partida. Não havia uma intenção desonesta, mas falta de controle de observância de regra, né? Ela estava fazendo, digamos assim, de uma forma ingênua. Ela está desrespeitando as regras de forma ingênua. Então, outras oportunidades podem ocorrer e gradativamente vai diminuindo o seu controle e até mesmo chega a agir de intenção fazendo uma trapaça para ganhar. Isso pode ir se evoluindo, se não for corrigida essa parte de falta de cumprimento de regras, de atenção e observação das regras, ela vai perdendo o controle e isso acaba virando como trapaça, né, com o passar do tempo. Então, se ao invés de glorificar com a trapaça, ela encontra o grupo de companheiros reclamando: você é ladrão, você está roubando e tal. Então, e ela percebe que essa repulsa de todos, então essa repulsa de todos é possível que ela reflita e sinta uma força de opinião pública, força decisiva e controle social, e conclui que não vale a pena ser desleal. Os atos de conduta humana, eles são em grande parte influenciados pelas pequenas ocorrências do dia a dia. Então, no ato irrefletido de atravessar a linha descuidadamente, a criança poderá, por hábito, negligenciar a obediência às leis e criar comportamento desonesto, mas também ela pode também estabelecer inconscientemente o controle de seus atos pela aplicação de penalidades previstas nas regras do jogo e que igualmente são impostas a todos os companheiros, né, que incorrem nas mesmas faltas. O exemplo, como nos jogos coletivos, o orientador, o recreador, ele pode valer-se grandemente do desejo natural das crianças se organizarem para brincar sem prejudicar a liberdade, a espontaneidade dos participantes. Então, pelo desejo de brincar com os companheiros e por decisão própria que cada um participa, não perdendo portanto o jogo acaba não perdendo, né, o seu foco e o caráter de liberdade inerente a essa atividade recreativa. Então, observando os jogos em sua evolução de complexidade, nós podemos verificar que como suas regras, né, vão se tornando cada vez mais severas e as penalidades aplicadas aceitas
e as penalidades aplicadas aceitas pelos jogadores. Então, as regras que por vezes inibem movimentos instintivos, elas são desejadas pelo educando, pelo professor, que quer exercer domínio sobre si mesmo e abandona o campo se a atividade não lhe oferece essa oportunidade, parecendo para ele o jogo fácil e desinteressante. Então, o grau de maior ou menor liberdade permitido pelas regras é um dos indícios da complexidade do jogo. E a obediência rigorosa dessas regras que constituem o jogo, a essência do jogo, ela satisfaz os jogadores, e a presença de um adulto orientador do recreio quase sempre representa uma exigência e fonte de alegria das crianças e dos jovens. Então é aconselhável que esse adulto ele seja esclarecido a ponto de que encontre nos jogos momentos de maior espontaneidade do educando. Então ele se revela tal como agressivo, tímido, manhoso ou sutil. Participando dos brinquedos prediletos, os alunos interpretando suas reações durante os jogos, o recreador ele fica em melhores condições para motivar e ensinar os novos jogos com os elementos educativos que ele julga ser aconselháveis. Então, a formação em roda, a dispersão dos jogadores, as direções e limites determinados, a substituição ou eliminação com penalidade para quem erra. Enfim, todas as regras têm demarcado sua importância, porque elas representam situações bem diferentes. Por exemplo, a criança tímida, ela poderá se sentir muito bem numa roda em que todos participam igualmente, mas se sentirá inferior quando eliminado do jogo por falta de uma habilidade que ainda não adquiriu. Se o recreador conhece a progressão de complexidade, né, nos jogos que se processam normalmente, ele pode motivar o grupo de tal sorte que as atividades se realizem numa progressão desejável a cada criança, e que cada uma faça seu ajustamento no grupo de uma forma igualitária, né? De uma forma atraente para ele, no caso. Então a criança, quando age por prazer, ela fica empolgada em realizar o que está fazendo. As crianças e os adolescentes, eles estabelecem entre si as melhores relações pessoais. Eles exercitam o espírito de sacrifício e distinguem direitos alheios e estabelecem direitos e deveres próprios e responsabilidade e solidariedade. A consciência moral, formação e a formação de caráter. Aceita pelos educadores a ideia de que as lições de moral e cidadania elas estão incluídas em todas as atividades escolares e que deve ser uma aprendizagem concomitante com as diversas disciplinas dos programas, né? Então, veremos agora, muito especialmente, o que ocorre durante as atividades recreativas e a responsabilidade dos recreadores, pais, professores e outros adultos que podem interferir nos brinquedos, jogos, reuniões, festas e passeios das crianças e adolescentes. É difícil definir caráter, mas é uma noção que provém das expressões que uma pessoa apresenta em suas relações com relação às situações do seu meio, né? Implica capacidade de autodomínio e um severo respeito pelo direito dos outros. O caráter é o poder de formular e aderir às corretas regras de conduta. Sem caráter, todos os nossos mais refinados pensamentos e sentimentos permaneceriam dentro de nós sem nenhuma transparência para a ação digna. Então é preciso que cada um exercite sua capacidade de decidir pelo bem comum, envolvendo satisfação pessoal. Não definimos, mas não só admiramos expressões fortes de caráter firme,
como nós referimos a conduta falsa dos que ludibriam os outros para vantagem própria, né? Para benefícios pessoais. Nas situações difíceis de resolver, isso nas ocasiões em que sentimos o irraciocínio inclinam a pessoa para soluções opostas, que mais se evidencia a firmeza de conduta ou uma frouxidão de princípios de cada um. Em geral, manifestamos expressões de grande entusiasmo pela força de caráter de alguém, quando ficamos incertos de se teríamos coragem para agir daquela forma em tais circunstâncias. Então, a força física e a destreza, a agilidade mental e o conhecimento das coisas de nada valem socialmente se não fundamentadas, né, em moral sólida, uma moral sólida. Então, poderão mesmo ferir a sociedade promovendo crimes e paixões. A formação moral, o caráter forte é o objetivo mais alto que devemos na educação de uma pessoa, né, de um ser humano. Então, como o ser e o desenvolvimento, como um ser em desenvolvimento, né, pela experiência criando o sentido do certo e do errado, do bem e do mal. A história na antiguidade, né, ela indica como já eram altamente considerados os jogos no tempo de Platão. Locke, Gantz, Mutz e outros, eles realçam o grande valor dos jogos na formação dos jovens. Na antiga Inglaterra, nós vemos Arnold introduzir jogos e desportos na escola secundária, com o fim primordial de desenvolver o caráter dos seus alunos. Então, na Escola Alegre de Dom Bosco, eram as atividades recreativas, as atividades recreativas eram o programa, né, da escola. Então, um inquérito realizado numa cidade norte-americana, onde se procurou determinar a matéria do currículo escolar de maior importância sob o ponto de vista da formação moral, foram destacados os jogos e atletismo. O caráter se manifesta através de ação, e a ação não depende somente do raciocínio, mas ela baseia no instinto e emoção de sentimentos. Se instintos e emoção requerem atividade muscular para sua expressão, nós podemos realmente compreender que as atividades físicas e recreativas, e particularmente os jogos, que dão oportunidade para essa expressão natural, são fatores estimulantes no desenvolvimento moral social. Então, visando esse fim, é muito útil reconhecer que variam as circunstâncias que condicionam, né, a conduta humana. E ainda uma vez, ao orientar a recreação, nós devemos lembrar que a importância do grau de amadurecimento mental e social. W.M.C. Dougal, os 4 níveis pelos quais passa o ser humano, ele fala que o primeiro nível é o estágio de comportamento instintivo, uma conduta modificada somente pela influência de dores e prazeres que são incidentalmente experimentados durante as atividades instintivas, né? Então, não há senso de certo e errado. Uns atos dão prazer e outros não. Desconforto, uns dão prazer, outros não, né? Deste modo, a criança ela regula sua ação. Então, enquanto se vai ajustando ao ambiente, o autodomínio e o julgamento começam a ser exercitados. O segundo nível, segundo Dougal, é o estágio no qual os impulsos instintivos são modificados pela influência de recompensas e penalidades que o meio social dá à criança mais ou menos sistemática. A imediata satisfação ou pena proveniente do auto executado. Ela aciona a reprovação ou a aprovação da conduta da criança. A imposição de leis pode torná-las rebeldes e destruir o espírito de independência. Então, a autoridade ela deve ser exercida de forma calma e serena.
e aceita por laços afetivos que garantem essa confiança necessária, né? Difícil haver um perfeito equilíbrio dos adultos em suas ações diante das crianças. E nem sempre há uma consciência de ordens para esses atos semelhantes. Os jogos eles têm regras compreendidas por ela, com penalidades idênticas para todos em situações semelhantes. Então, muito contribui nesse estágio para a conformação de regulamentos externos. O terceiro estágio é o estágio em que a conduta é controlada principalmente pelo julgamento antecipado de censura ou louvor social. Até então, a atividade instintiva e deferência com a autoridade, elas regulavam em grande parte a formação dos hábitos de conduta. Agora, o ser exige também a aprovação do ser imediato do grupo, né? Então, temos a aprovação social, o juízo que os companheiros do grupo fazem a seu respeito, é a idade do bando, do time ou do grupo, do grupo de amigos. Então, a maneira mais segura de influir na conduta individual é orientar inteligentemente o grupo. Na adolescência, a ocasião em que as emoções são muito fortes e a influência do grupo decisiva, o recreador tem que conquistar a confiança dos meninos e meninas e oportunidades valiosas para desenvolver bons padrões sociais e moral. Então, não quer dizer então que só a opinião do grupo conte para sua decisão. Nunca se verifica a libertação dos estágios anteriores. Instinto e sentido de respeito à autoridade acompanham o ser à fase adulta. Então, porém a autoridade é tanto mais valiosa quanto mais agir pelo exemplo e menos pela força. O quarto nível é um nível mais alto, aquele em que a conduta é regulada por um ideal que capacita o ser humano a agir de maneira certa, segundo o julgamento próprio, considerando menos o louvor ou censura do seu meio social imediato. Isso desejando principalmente a aprovação da sua própria consciência. O indivíduo ele admite um código de moral e ele é capaz de reconhecer a fragilidade da conduta humana. Ele agirá em desacordo com o seu grupo imediato, se julgar que está certo na sua decisão, se ela está conforme com o seu ideal moral. Então, a inspiração da vida dos grandes vultos da humanidade e as verdades religiosas lhe dão o sentido do Então, é importante que fique bem claro que de um estágio para outro há uma evolução natural e se novas formas de agir aparecem, é sobre a conduta anterior que se firma, né? Tem sempre uma evolução e uma vai complementando a outra. Então, na adolescência, por exemplo, o jovem é grandemente levado pela opinião do grupo, mas presentes estão também as formas anteriores, o instintivo e a autoridade. Mesmo já estando capacitados a agir por um ideal, temos em nós condições das três etapas anteriores e não desprezamos a autoridade ou a opinião do grupo. O ser humano, ele por sua natureza, né, ele tem necessidade de aprovação social, mas quando seu ideal aparece estar em desacordo com a opinião do grupo, ele procura influir, né, nos membros de tal forma que a decisão a ser tomada seja aceita de antemão. Então, verdadeiramente amadurecido, se o adulto encontra nesse processo de persuasão elementos do grupo que o esclarecem sobre o antagonismo da sua vontade e seus próprios princípios, deve recuar. Quando não recua, tem depois duros remorsos. Então, as considerações de ordem teórica, elas não devem ficar apenas no campo do prazer das discussões filosóficas ou científicas.
quando elas são analisadas, quando se analisa os atos das crianças e dos jovens com fim de orientação, bem como selecionamos jogos para ensinar, nós fazemos nossa interpretação baseada, né, nesses conhecimentos, né? Um exemplo do jogo Corrida Contrária. As regras e penalidades, apesar de muito simples, elas têm marcada a diferença das de evitar a bola. Jogo também fácil. Então, no primeiro jogo ali, a verificação simples do ato executado. Duas crianças correm e a que desenvolver maior velocidade, ela obtém o lugar, devendo a outra bater bater em novo companheiro. Então, no segundo, vários jogadores no centro são atacados pelos da roda, que devem acertar o alvo móvel. Então, há uma série de exigências para os da roda e também para aqueles que procuram livrar-se da bola. Muitas vezes não é fácil dividir a vitória momentaneamente de um jogador. O bom desenvolvimento desse jogo ele depende mais da consciência de obedecer o regulamento, como também já inclui uma parcela do desejo de aprovação das crianças do grupo, né? Então, não basta dizer e repetir que os jogos desenvolvem coragem, habilidade, iniciativa, lealdade, cooperação, otimismo ou outros traços de caráter. Então, é importante observar as expansões naturais do ser e em crescimento, seus hábitos e atitudes, interpretar o comportamento do grupo e motivar a criança para as atividades no sentido de que as modificações de conduta se processem desenvolvendo autodisciplina e senso de responsabilidade. Então, nós vimos que os jogos de recreação, eles agem diretamente tanto na evolução física e socioemocional dos jovens, né? A partir da criança até na fase adulta. Nós já vimos que o que é a recreação e para que o homem a pratica, né? Então, se a finalidade inconsciente é a de um autoaperfeiçoamento contínuo, que se traduz da vida cotidiana, por prazer da realização de desejos que sucedem às forças educacionais, evidentemente que se sucedem. As forças educacionais, evidentemente, nesse sentido, devem se dirigir a ajudar o autoaperfeiçoamento, permitindo a satisfação plena dos desejos por meio de atividades saudáveis que são capazes de, por sua natureza, estimularem novas formas de ação. Então, a família e a escola são responsáveis pela educação. Elas devem se valer do processo natural de recreio como meio eficaz de muitos dos seus ensinamentos e tem também a responsabilidade de proporcionar meios adequados à realização das atividades recreativas. A família, ela é primeira pela ordem, né, no que toca a responsabilidade de educar. Deus, quando criou os seres humanos, ele possibilitou o ser humano a geração de filhos, né? Então, taticamente, ele atribuiu o dever de criá-los. E é um dever de educação no nosso plano natural, proteger e velar pelo amadurecimento, pelo amadurecimento e acompanhá-los no longo processo de crescimento integral até se tornarem adultos. O Estado é instituição social que foi criado com o fim de garantir o bem-estar temporal dos cidadãos. Ele deve não só garantir os meios de educação, mas cumprir em todas as deficiências. A formação de técnicos, meios materiais, assistência às famílias, colaboração com os cidadãos e a criação das escolas, né? Que são a segunda parte responsáveis pela educação da criança. Então, cada força educacional no seu plano, o ideal seria que as autoridades esclarecidas de sua alta missão e conscientes, cada uma de suas responsabilidades específicas se completassem e num respeito mútuo realizassem a colaboração necessária
entre essas forças de coesas. Então, a escola, ela é uma das instituições sociais que foi criada para exercer de forma sistemática a ação educativa sobre o homem. Então, a escola, ela facilita ao ser humano em desenvolvimento a participação na experiência acumulada pelos antepassados, né, transmitindo esses conhecimentos básicos que são indispensáveis para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa personalidade, no sentido de que cada um dê à sociedade sua mais alta contribuição. E a família é a célula básica da sociedade, fonte de procriação, berço dos primeiros cuidados maternais para a sobrevivência e é um ninho de amor. Então é no lar que o homem aprende a andar, falar, manejar brincar, manipular brinquedos, né, e dar e experimentar. No lar onde formamos nossas primeiras expectativas. Aventura e proteção, alegria e revolta, cooperação, participação, confiança em si, o auxílio mútuo, são experiências familiares. Ainda mesmo na vida moderna, com todas as dificuldades e problemas provocados pelo progresso, especialmente nas grandes cidades, não existe instituição formativa que penetre mais profundamente no ser humano do que o grupo familiar. Então, como professores, nós sabemos que o grande valor, como futuros professores, né, perdão, sabemos que o grande valor das organizações sociais de recreação e a importância que atividades recreativas bem orientadas têm na vida da comunidade. Como futuros professores, nós sabemos que o grande valor das organizações sociais de recreação e a importância que as atividades recreativas bem orientadas têm na vida da comunidade. Infelizmente, apesar desse nosso entusiasmo, muito pouco tem influído para que bons parques de recreação exerçam ação contrária à delinquência juvenil. Então, pretendemos dedicar o nosso estudo e a nossa formação na hora da prática dentro da escola para que se influencie nessas unidades sociais, direta ou indiretamente na educação do nosso povo. Bom, pessoal, o nosso vídeo vai ficando por aqui a respeito do conceito e finalidade e valores da recreação. Espero ter ajudado quem gostaria de conhecer um pouco mais a respeito do assunto, que eu considero muito importante na nossa fase de crescimento e desenvolvimento, desde a fase da infância até a fase adulta. Peço que deixe um like lá e um comentário no final desse vídeo e aguardo vocês no próximo, certo? Um abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção e paciência e até mais.